Bom dia, classe. Meu nome é Vinícius Terci, eu sou professor voluntário da Universidade de Brasília, dentro do curso de Direito Tributário, e essa aula é dedicada para os alunos de Legislação Tributária da Faculdade de Contabilidade, principalmente, né, da Universidade de Brasília. O meu trabalho como advogado tributarista se fundou dentro da minha formação com a Faculdade de Direito e de Contabilidade na USP e também o mestrado de Direito Tributário na USP. O curso que eu estou dando, né, ele faz parte da minha formação como advogado, como profissional, né, e como conhecimentos também de contabilidade. O tópico que a gente vai discutir é a questão das espécies de tributo. Então, os alunos do curso já passaram pela noção básica do que é receita tributária, do que é poder de tributar e do que é tributo. E agora a gente vai tratar da questão de como classificar os tributos nos seus vários tipos dentro do nosso ordenamento. A primeira pergunta a se fazer é por que classificar entre diversos tipos de tributo, né? Toda classificação ela é criada e ela se justifica pela sua utilidade. Então, no nosso caso aqui, dado o fato de já sabemos o que são os tributos, importa saber como efetivamente aplicá-los e como entender os tributos dentro do nosso sistema, né? A classificação tradicional que se segue dentro da doutrina se divide em duas correntes, a corrente dicotômica e a corrente tricotômica. A única coisa que realmente diferencia as duas correntes é o número de espécies tributárias que elas assumem que existe. A corrente dicotômica tem esse nome porque assume que nós temos duas espécies de tributo, os impostos e as taxas, né? A corrente tricotômica, ela defende a ideia de que, na verdade, são três, impostos, taxas e contribuições. Mas, de qualquer forma, as duas correntes, elas baseiam a noção do que seria cada espécie de tributo em cima da noção de analisar a hipótese tributária, quer dizer, aquele pressuposto legal que, uma vez cumprido pelo contribuinte, exige a imposição do tributo, seja ele qual for, né? Então, essa classificação tradicional, ela leva em conta a própria redação da lei, da previsão normativa do tributo, em função da atividade que o Estado está prestando para o contribuinte. No caso das taxas, o contribuinte que incorre naquela conduta, está diretamente recebendo uma contrapartida do Estado, seja na forma de um serviço público, seja na forma do poder de fiscalização que o Estado mantém sobre o indivíduo. Tá? Então, essa vinculação entre Estado e contribuinte ela é direta. No segundo tipo, nas contribuições, existe também essa vinculação entre Estado e contribuinte, só que ela é uma vinculação indireta, quer dizer, não é algo que o Estado está diretamente prestando para aquele contribuinte, mas ele está prestando para uma massa de contribuintes, dentre os quais aquele que está pagando o tributo, né? E na terceira situação, nós temos os impostos, que pressupõem que o Estado não está desempenhando nenhuma atividade específica para aquele contribuinte. Por que isso acontece? Existem vários serviços públicos, por exemplo, o Exército, por exemplo, a manutenção das embaixadas, por exemplo, o próprio aparato burocrático de uma forma geral, né, que precisa ter um custeio. E eles não estão prestando diretamente um serviço público que seja para aquele contribuinte, mas alguém tem que pagar essa conta. Então, o dinheiro dos impostos, teoricamente, serve para fazer o custeio do orçamento geral do Estado. Tá? Então, dentro dessa noção, não existe uma contrapartida do Estado diretamente para o contribuinte que está pagando o tributo quando se exige um imposto. Essa noção dessa corrente tricotômica, que se baseia nessa relação Estado-contribuinte, ela está refletida no CTN. Então, aqui o texto do artigo 5º do CTN, ele claramente separa as espécies tributárias em três: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não são nem as contribuições em geral, são só essas contribuições que a gente vai falar um pouco mais adiante. O problema é que o próprio CTN, na época da sua edição, nos anos 60, né, não exauriu todos os tipos de tributos que existiam.
Então, durante a vacatio legis, que foi um período de 1 ano, que foi dado entre a aprovação da legislação e o início da entrada em vigor, né, foi adotada uma alteração na própria lei, criando aqui o artigo 217 do CTN, que listava todos os tributos da época que não seguiam nem a característica de imposto, nem de taxa, nem de contribuição de melhoria, mas que ainda assim era tributo. Então, assim, esse mesmo fato diz que nem mesmo na época da edição do CTN, as espécies de tributos se limitavam a essas 3. De qualquer forma, a gente pode dizer que o texto da Constituição de 88, ele está, de certa forma, influenciado por essa noção da corrente tricotômica. Quando nós analisamos o artigo 145 da Constituição Federal, nós encontramos ali que a União, o Distrito Federal e os municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. A ideia básica é que essas 3 espécies tributárias podem ser instituídas por todos os entes tributantes, independentemente de quem seja. Além disso, nós temos aqui as características do tributo em si, que estão refletidas aqui no artigo 4º do CTN, né, que ele diz expressamente, por influência dessa corrente tricotômica, né, que eu identifico a natureza de um tributo com base no que ele chama de fato gerador. Tá? O fato gerador aqui, neste caso específico, nada mais é do que a hipótese tributária. O pressuposto legal de uma conduta por parte do contribuinte que, uma vez incorrida, leva à exigência do tributo. Então, o que o artigo 4º do CTN está dizendo é que a hipótese tributária define de que tributo se trata, se é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, dentro da lógica do CTN. Né? Essa característica aqui também torna irrelevante o nome que a lei der. E na história brasileira nós temos vários casos. Nós tivemos aí, na época do governo do Itamar Franco, a criação do imposto provisório sobre movimentações financeiras. Esse imposto, entre aspas, na verdade não era imposto nenhum. Ele era nada mais do que uma contribuição, porque desde a sua origem, o objetivo dele era reunir uma arrecadação para a saúde, né? E isso em si já destoa da noção de que o imposto ele não tem nenhuma vinculação da atividade do Estado para o contribuinte, né? E tanto é que foi considerado inconstitucional pelo STF na ocasião, né? Nós temos aí várias outras hipóteses que, de repente, a lei utiliza um termo qualquer para dizer que é uma taxa, para dizer que é uma contribuição, para dizer que é o que seja, né? Quando, na verdade, essa denominação que se dá, ela é irrelevante para critério de classificação. E isso podemos considerar que é tão verdade na época do CTN como hoje. Agora, o outro critério que está contido aqui no próprio artigo 4º é que não interessa, para fins de definir a natureza do tributo, a destinação legal do produto da arrecadação. Quer dizer, se eu estou instituindo um tributo novo, uma taxa que seja, estou dando uma destinação específica para ela, essa destinação orçamentária não seria relevante para a classificação. Isso não é tão verdade assim. Tá? A própria Constituição Federal, ela cria determinadas destinações orçamentárias para cada espécie tributária. E no nosso caso, nós não temos como ignorar que a própria Constituição Federal atribuiu um regime jurídico a ser seguido para determinada espécie. Então, nesse sentido, para a gente ler o artigo 4º do CTN corretamente, a gente tem que levar em conta que não importa a destinação legal do produto da arrecadação naquilo que não está previsto na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, quando ela define uma vinculação orçamentária ou não de determinado tributo, nós precisamos levar isso sim em consideração na hora de classificar os tributos. Com isso, o Eurico de Santi, né, é um autor que criou uma separação para fins de classificação, que a gente vai adotar aqui, entre o critério intrínseco e o critério extrínseco. O que é o critério intrínseco? Nada mais é do que o mesmo ponto de classificação das correntes dicotômica e tricotômica que foi adotado pelo CTN, né? De que eu preciso olhar para a hipótese tributária em si, para aquilo que está na própria lei instituidora do tributo, para saber de que tributo eu estou tratando. E o critério extrínseco é que eu devo também partir dos elementos externos previstos pela Constituição Federal, tá? Como no caso a destinação legal da arrecadação daquele tributo, e a possibilidade dele ser restituído ao contribuinte depois de ser pago, tá?
são elementos que a Constituição utiliza para classificar as espécies tributárias. Então, na prática, eu tenho uma combinação desses dois elementos, e não só confiar em um ou em outro. Com isso, a gente cai na questão de quantas espécies tributárias temos. O STF já chegou a decidir que nós temos 5, que essa é a chamada teoria quinquipartida, né, que está refletida aí no voto do ministro Carlos Veloso, nesse julgado que consta aí da tela de vocês, de 1992. Para fins didáticos, porém, o professor Chueri classifica em 6 espécies tributárias. E, a bem da verdade, ela fica mais fácil para fins didáticos, porque existe, dentre as contribuições, há várias hipóteses diferentes, né, previstas pela própria Constituição Federal, e em locais diferentes da Constituição, de uma maneira que separar em 6, em vez de 5 espécies tributárias, acaba sendo um facilitador do nosso estudo. Bom, então, só para a gente compor esse quadro do que seriam as várias espécies tributárias, nós temos de um lado o critério intrínseco, que está listado nessa tabela para vocês, né? Em saber, a hipótese tributária, ela pode ser não vinculada a uma atividade do Estado, ela pode ser vinculada diretamente a uma atividade do Estado em favor do contribuinte, em favor ou em função do contribuinte, né? Ou pode ser uma vinculação indireta, tá? Aqui nós estamos exatamente dentro da teoria tradicional de classificação. E, por outro lado, nós temos essas várias destinações da receita tributária, né, que são aquelas previstas pela Constituição de 88. Então, em alguns casos, a Constituição manda não afetar a uma determinada destinação, o produto da arrecadação. Em outra, afetar um serviço público específico ou exercício do poder de polícia. O terceiro caso, afetar uma obra pública, o produto daquela arrecadação. Num quarto caso, afetar um investimento público, a uma calamidade ou a uma guerra externa, devendo ser restituída. Então, aí a questão da restituibilidade do tributo. Tá? E, por último, a Constituição também cria a afetação da atuação da União em determinadas áreas previstas pela própria Constituição, como é o caso da ordem social, como é a intervenção sobre o domínio econômico e como é o interesse de determinada categoria profissional ou econômica. Então, essas 5 possíveis destinações da receita, elas estão no texto da Constituição, elas não estão na lei instituidora do tributo. E para compor aqui essa matriz nossa das classificações de espécies de tributo, a gente tem que o tributo que é não vinculado dentro da própria hipótese tributária e também não é afetado a uma atividade específica do Estado, né, é o imposto. Então, toda vez que nós falarmos de impostos, só temos imposto quando eu tenho esses dois elementos ao mesmo tempo. A hipótese tributária não vincula o Estado a uma entrega ou alguma prestação perante o contribuinte e também ela vai para o orçamento geral da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. No segundo caso aqui, as taxas são os tributos que eles têm uma vinculação direta entre Estado e contribuinte dentro da própria hipótese, e justamente ela é afetada a arrecadação da taxa, a realização de um serviço público específico por parte do Estado ou ao exercício do poder de polícia do Estado sobre o contribuinte. No terceiro caso aqui, as contribuições de melhoria são os tributos que são vinculados de forma indireta, porque o Estado realiza uma obra pública. Então, a contribuição de melhoria ela é cobrada dos contribuintes que são afetados indiretamente pela valorização imobiliária daquela obra pública, e o produto da arrecadação vai servir para o custeio da construção dessa obra. O empréstimo compulsório, que não é reconhecido como uma espécie tributária pelo CTN, mas sim por essa nossa classificação, né? Ele é uma espécie tributária que tem essa característica de ser cobrado do contribuinte, no futuro ser restituído pelo Estado, tá? E a Constituição vincula a concessão de um empréstimo compulsório à realização de investimento público de interesse relevante, a fazer face a uma calamidade ou a fazer face a uma guerra externa. Tá? E dentro do empréstimo compulsório, a depender da forma como ele foi previsto pela sua hipótese tributária, ele pode ter a característica mais próxima de um imposto, ele pode ter uma característica de taxa, ou ele pode ter uma característica de contribuição. Então, nós consideramos aqui que ele é uma espécie tributária separada, a nossa quarta espécie.
Além dessas 4 espécies que a gente mencionou, eu posso acrescentar aqui as contribuições sociais, e aí dando como exemplo de contribuição social, temos o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro, né? Todos esses são definidos pelo professor Schwerer, e eu acho com bastante razão, como impostos afetados. Por quê? Porque a hipótese tributária deles não faz referência a nenhuma contraprestação por parte do Estado em favor do contribuinte, de maneira nenhuma, né? Tanto é que a contribuição social sobre o lucro ela é muito parecida com o imposto de renda da pessoa jurídica. A diferença é que, enquanto o imposto de renda da pessoa jurídica não tem nenhuma destinação orçamentária específica, por obrigação, né, exceto aquelas que a própria Constituição prevê, no caso das contribuições sociais, nós temos uma destinação que foi definida pelo Constituinte. Para o PIS, COFINS e para a contribuição social sobre o lucro, a destinação do orçamento é que a arrecadação deve ser destinada à Seguridade Social, né? Então, a Previdência Social, os programas de assistência, que estão todos ali previstos no artigo 195 da Constituição Federal. Ao lado da contribuição social, nós temos também as contribuições especiais. E por que as contribuições especiais se diferem das contribuições sociais? É pelo fato de que elas, diferentemente das primeiras, têm uma relação entre o contribuinte, o Estado, ou uma entidade paraestatal. Então, o exemplo que eu vou dar é da contribuição ao CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Os membros do CREA são os contribuintes desse tributo, né? Então, existe por parte do CREA uma atuação em favor desses engenheiros e arquitetos que contribuem de maneira bastante indireta, né? Por exemplo, fiscalizando os membros da profissão, né, para que não haja maçãs podres, né, entre os membros que estão desenvolvendo os trabalhos de engenharia e arquitetura para clientes, ou que pessoas não prestem esses serviços dentro das prerrogativas e das características da profissão, né, que o CREA tem a função de fiscalizar e regulamentar. Ao lado disso, também existe uma destinação orçamentária dessa contribuição para o próprio CREA. Então, com base na Constituição Federal, né, a União instituiu a contribuição ao CREA e previu que o CREA é o credor desse tributo, né, e vai utilizá-lo para fundamentar o orçamento do próprio CREA. Tá? Então, é uma vinculação orçamentária dentro do interesse daquela categoria profissional ou econômica que é a dos engenheiros e dos arquitetos. Bom, gente, esse daí era com relação a esse tópico geral das espécies de tributo que eu tinha mencionado, né? Nos próximos tópicos que nós vamos ter, vamos falar um pouco mais de cada espécie tributária específica, imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc. Tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês e até a próxima aula.